Fala pessoal, como é que vocês estão? Como é que foi o feriado? Passar aqui para vocês novamente, dá para me acompanhar também agora pelo YouTube. Rica Fernandes, eu junto todos os vídeos aqui do Stories e coloco lá. E se você estiver me vendo pelo YouTube, dá para me seguir pelo Instagram, @RicaVF. No TikTok também, @RicaVF. E no Quay, @RicaVF. Falar aqui de uma coisa que a gente precisa para crescer na vida, principalmente se você for homem, mas se você for mulher também, tá? Mas homem, eu digo porque é uma característica altamente masculina. O homem que não tem isso, ele já tá perdido. E é uma coisa que é quase um tabu na nossa cultura, que é a ambição. Um homem sem ambição não vai a lugar nenhum. E infelizmente no Brasil, muitas vezes nós não somos estimulados a termos ambição. Quer ver um exemplo aqui de como na nossa cultura a gente não é estimulado a ter ambição? Talvez você já tenha ouvido uma questão nesse sentido. Quando alguém quer elogiar uma terceira pessoa, fala assim, pô, o fulano é tão gente boa, tudo para ele tá bom, ele é tão simples, ele se contenta com tudo. Então, a gente usa o fato de uma pessoa aspirar pouco da vida como sendo uma virtude, como sendo uma qualidade dela, entende? Porque nós somos condicionados na nossa cultura a não termos ambição. Nós fomos uma nação escrava, nós somos e fomos uma nação condicionada a não ter opinião, a não questionar nada, uma nação que foi feita para trabalhar para os outros, e também o povo brasileiro é estimulado a trabalhar para os outros. Toda a grade curricular da nossa escola, do ensino médio, é feita para que nós fôssemos funcionários de indústrias estrangeiras. E ainda, quando uma pessoa tem alguma ambição aqui na nossa cultura, a maior parte se resume a bens materiais, a luxos, a prazeres e status, a mostrar para os outros que você tem um estilo de vida caro que todo mundo quer ter. Porque é muito pautado também na nossa sociedade o mostrar para os outros que você está bem. É muito pautado na nossa cultura o que os outros pensam ao meu respeito. Beleza? Quando na verdade a ambição verdadeira é um sentimento que a gente tem que ter dentro da gente, que a gente não para nunca de crescer. Que a gente tem uma fome, uma vontade insaciável de crescimento. Não só na área financeira, mas crescimento como pessoa para galgar os espaços da sociedade. Sendo assim, a verdadeira ambição tem a ver com a construção de um legado. O que nós vamos deixar aqui nessa terra depois que passarmos por ela? A maior parte das pessoas nem sabe o que é legado. E quando alguém fala de legado, acha que é maluquice. Volta para o mundo real. Recolha-se a sua insignificância. Não é isso? Pois é, a maioria das pessoas pensa assim. E é por isso que a maioria das pessoas vive cheia de problema emocional, vive cheia de vício, vive com problema com comida, vive com dependência emocional, vive com carência afetiva, problema com droga. Por quê? Porque não tem um propósito de vida claro, uma missão de vida clara, e vive só para pagar conta, para viver alguns prazeres, e vai deixando a vida passar e precisa o tempo inteiro de uma válvula de escape. Uma das formas de você aumentar o seu nível de ambição é aumentando os seus referenciais. Se você acha que você já é bom demais, se você acha que você é um profissional que já chegou num nível muito alto, se você acha que já está num nível financeiro muito alto, se você acha que já tem um shape muito alto, aumenta os teus referenciais. Como assim? Começa a haver gente muito maior do que você. Beleza? Quando você começa a mudar os seus padrões de referência, você aumenta os seus níveis de ambição. Se você é o melhor que todo mundo ao seu redor, naquilo que você faz, tá na hora de você começar a mudar de ambientes. Beleza? Nós não estamos aqui nessa terra para nos acomodar. Não existe limite para que um ser humano pode chegar. Beleza? Não interessa onde você já chegou, você ainda pode crescer. Outra questão relacionada a essa questão de algumas pessoas que
param de crescer porque acham que já chegaram em algum lugar, ou até porque são herdeiros e acham que não precisa se esforçar em nada, no longo prazo vence quem se desenvolve mais, tá? Tem gente que acha que assim só é rico quem nasceu rico. Isso é uma grande mentira. Você olha os bilionários lá da Forbes, a maior parte é de primeira geração. Tá certo que tem muitas famílias de muito tempo, só que a maior parte dos herdeiros do mundo jogam fora a riqueza que herdam. Eu acho que é 85% esse dado. Então assim, quando você vê alguém que é herdeiro e está bem financeiramente, é porque essa pessoa teve algum mérito, que ela soube lidar com dinheiro, que a maioria das pessoas não sabe lidar com dinheiro. Beleza? Então, mesmo que você seja herdeiro, você precisa se desenvolver. Daqui a 15, 20, 30 anos, galera, o mundo vai ser absurdamente mais rico do que ele é hoje. Pode ter crise, pode parar de crescer, tá? Só que são mais 20 anos gerando riqueza. O mundo só não vai ser mais rico do que é hoje se tiver uma guerra em escala global, que eu acho muito difícil de acontecer, tá bom? Então, quem estiver preparado para aproveitar as oportunidades daqui a 15, 20 anos, vai ganhar muito mais dinheiro do que quem ganhou até hoje e parou no tempo, entende? Então não importa onde você já chegou, tá? Aqui no meu Instagram aqui tem gente de tudo quanto é nível, né? Então tem gente que é muito rica, gente que é de família bilionária, e tem muita gente muito pobre também que fica pedindo Pix o tempo inteiro. A questão é, não importa se você é de uma família bilionária ou você é pobre, se você crescer constantemente, você vai ficar rico. Da mesma forma que se você se acomodar, pode até ser que você nunca passe necessidade, até porque o mundo evolui tanto que é capaz de daqui a 20 anos pouquíssima gente passar grandes necessidades, mas você vai ficar para trás, ok? Então tenha ambição para crescer constantemente na sua vida, inclusive isso é um princípio cristão, tá galera? Isso aí tá lá na parábola dos talentos, você ser fiel no seu pouco, você multiplicar aquilo que você tem para ser colocado em próximos níveis, ok? O conceito de suficiência, de eu já cheguei onde eu queria, de vou parar de produzir, isso não é cristão, isso é materialismo. Cristianismo é crescimento contínuo, é ser fiel no pouco e ser colocado sobre o muito. É multiplicar talentos, é multiplica e recebe mais. É assim que um cristão pensa. Uma característica de quem tem ambição é a humildade intelectual, é estar disposto a aprender. Assim como tem gente que ganhou um dinheiro, que tem um dinheiro e acha que não precisa mais crescer, tem muita gente que tem algum nível de conhecimento e para de evoluir porque acha que sabe tudo, não tem mais o que aprender. Cara, eu tô lendo o livro do Dom Pedro II, o cara falava 8 idiomas, tocava instrumento, tinha um monte de habilidade, por isso que ele foi o grande imperador brasileiro, por isso que ele foi o maior chefe de Estado que nós tivemos, o homem que consolidou o território nacional. Ao longo do tempo, nós seremos consequência do nosso nível de desenvolvimento pessoal. O nível do nosso preparo vai determinar o raio da nossa influência. Então, sim, você precisa aprender sempre mais, eu também. Se você tem ambição, você está aberto ao crescimento e aprendizado contínuo. Geralmente, quem diz que não tem ambição começa dizendo que não aspira a muita coisa da vida e depois é sempre a pessoa que leva problema financeiro para parente, é a pessoa que passa o dia inteiro reclamando dos preços na internet. A pessoa sem ambição, a pessoa que diz que não aspira a nada, que tudo para ela tá bom, ela tem 2 posts na internet. Um é falando mal de gente que passa instrução, que ela chama de coach, todo mundo que cria conteúdo ela chama de coach. Então ela só sabe falar mal de coach e de quem passa instrução, ou ela reclama dos preços. Mas ela não está disposta a aprender, ela não está disposta a crescer, ou seja, ela tem a cabeça medíocre, ela está acomodada. Mas eu vou te falar uma coisa, o preço da comida, da energia e da moradia nunca vai baixar, ele só vai subir, porque a população cresce e a quantidade de dinheiro no mundo só aumenta.
Então não adianta passar o dia inteiro reclamando do preço, reclamando do governo. Até não é só culpa do governo brasileiro não, tá? A inflação, ela ocorre por conta de um fenômeno global. Desde a pandemia, a quantidade de dinheiro criado sem lastro, a oferta monetária mundial aumentou muito. Isso faz os preços subirem, porque na verdade não é que as coisas estão mais valiosas, sim é que o dinheiro está valendo menos. A sua casa aumentou muito de preço, não é porque você ficou mais rico, e sim porque aumentou a quantidade de dinheiro. Então essa coisa de que os preços estão subindo, está acontecendo em escala global, é um caminho sem volta. Então, ao invés de passar o dia inteiro reclamando dos preços, você deve ter mais ambição e aumentar as suas fontes de renda, aumentar a sua renda. Caso contrário, você vai trazer problemas para a sua família por conta desse seu comodismo. Por hoje é isso, tá, galera? Aumente os seus níveis de ambição, aumente os seus referenciais, aumente o seu horizonte geográfico, que é isso? É o impacto espacial das suas ações. Você só pensa no seu bairro, só na sua cidade. Que tal começar a expandir para outros lugares? Aumente o seu horizonte temporal. O que é isso? É a quantidade de tempo que você vislumbra as suas ações. Você só pensa no próximo final de semana, no próximo mês, ou você consegue planejar 1 ano para frente, 2 anos para frente, 5 anos para frente, 1 década para frente, ou até uma vida inteira pela frente. Quando você aumenta a sua percepção de espaço e de tempo, você aumenta todos os seus tipos de referencial. E aí você amplia o tipo de pessoa que você vai se tornar e o tipo de legado que você vai deixar aqui nessa terra. E aí sim você se tornou mais ambicioso.